Hello everyone, Teacher Ricardo Soares e agora eu vou mostrar para vocês aqui como eu vou estar usando o Simple Present na terceira pessoa do singular. Lembrando que nós temos N verbos, só que na terceira pessoa do singular ele é flexionado e ele pode aparecer de três formas. Então eu vou usar para vocês alguns exemplos aqui que vocês vão prestar bem atenção e vão entender como é que eu vou estar usando o uso do auxiliar das. Ok? No Simple Present nós temos essas três terminações, certo? Então o verbo ele vai ter essas três terminações na terceira pessoa do singular, mas ele só vai ser usado no infinitivo, né? Na forma afirmativa. Então nós vamos ver aqui como é que eu vou estar usando ele. Por exemplo, Paula works in an office. Então, Paula trabalha em um escritório. Ok? Paula works in an office. Terceira pessoa do singular. Paula, né? Lembrando que Paula é he, é she. Terceira pessoa. Ok? Então, nós temos aqui Paula works in an office. O verbo, na forma geral, ele vai ter o acréscimo de S. Outro verbo, play, jogar, brincar, tocar. Paula plays, ok? Tênis. Então, nós temos aqui a terceira pessoa. Agora, como é que eu vou fazer a forma interrogativa e negativa dessa frase aqui? Eu vou ter que usar o nosso famoso auxiliar. Então, nós temos aqui o do e o das. Lembrando uma coisa para vocês, se tem dúvida em relação ao do e o das, volta, nós temos vídeo no canal falando exatamente sobre isso. O Simple Present e o uso do e do das. Ok? Nós temos aqui o auxiliar das, hoje nós vamos falar exclusivamente do das. Então, nós vamos colocar essa frase aqui na forma interrogativa. Então, como é que vai ficar? Does Paula. Quando nós usamos, vou botar em destaque aqui, quando nós usamos o auxiliar does, o verbo tem que voltar para o infinitivo. Então, ele vai perder esse S que tem na forma afirmativa, né? Então, does Paula work? Essa é uma dúvida que muitos alunos, muitos estudantes têm. É exatamente isso. Porque eles vão colocar, achou que o works aqui está na afirmativa e vai continuar colocando o works na interrogativa e negativa. E não é. Porque você usou o auxiliar, o verbo volta, perde o S e volta para o infinitivo. Sem o to. Então, does Paul work? E aí você continua a frase. In an office. Right? E aí você vai usar o quê? Agora na negativa. Lembrando que does, a negativa é doesn't. Então nós vamos colocar aqui, Paula doesn't, e o verbo continua no infinitivo, work. Paula doesn't work in an office. Office. Paula doesn't work in an office. Então nós temos aqui na afirmativa, na forma geral, você vai estar usando o quê? Você vai estar usando o S, ok? Mas nós temos também o S e o IES. Vamos usar agora o verbo do. Então o verbo do, lembrando que o verbo do, ele terminando com O, a flexibilidade dele, a flexão dele vai ser o quê? O uso do ES. Então eu vou colocar aqui. O exemplo que eu posso colocar para você, Pedro does the exercise every day. Então Pedro faz o exercício todo dia, ok? Faz exercício todo dia. Pedro does exercise. E agora, Ricardo, eu vou usar o does e aqui tem does. Só que tem um detalhe. Quando você usar, aqui é o verbo. Quando você usar o auxiliar does, olha o que vai acontecer. Pedro. Aqui está na afirmativa. Vamos colocar na interrogativa agora. Então vai ser o quê? Does Pedro. E o que é que acontece? Volta para o infinitivo. Do.
Por isso que você não vai ver das Pedro das. Você nunca vai ter eles dois juntos. Por quê? Porque você vai estar usando o auxiliar das, mas o verbo volta para o infinitivo, que é o do. Does Pedro do the exercise every day? Does Pedro do? E a negativa? Pedro doesn't do. Pedro doesn't do the exercise every day. Então você usou na negativa o auxiliar doesn't, né? O verbo volta para o infinitivo. Então lembrando que work, works, do, does. E agora com o IES. Os verbos terminados em Y que antes precedidos tiverem uma consoante, você vai fazer o quê? Vai tirar esta consoante, esse Y, e vai acrescentar um I e depois o E e o S. Ok? Vou colocar um exemplo aqui para vocês usando o verbo study. Continuando com nossa amiga Paula aqui. Então, Paula studies English every day. Então, Paula estuda inglês todo dia. Paula studies English every day. Vamos colocar agora na forma interrogativa. O que é que vai acontecer? Usando o auxiliar does. Does Paula study English every day? Does Paula study English every day? E a negativa? Paula doesn't study English every day. Então você tem aqui as três formas, né? Afirmativa, interrogativa e negativa. Paula doesn't study. Então nós temos aqui o uso do S, ES e ES na terceira pessoa do singular, né? No Simple Present. E aí, gostou dessa dica? Gostou dessa aula de hoje? Dá uma curtida, dá uma compartilhada, que a gente vai gostar bastante.